Muito boa noite, muito bom dia, muito boa madrugada, Juliano Finamor. Boa tarde. Foi lá, boa tarde também, foi lá em cima. Então, começou estou de volta, depois de 2 ou 3 semanas, mais ou menos. Umas 3 semanas. É, né, meu cara? O bicho tá pegando aqui, muita coisa pra fazer, não deu pra gravar o programa, mas voltei. Outras demandas. Várias demandas, Juliano Finamor. Mas está ótimo, voltei. E na semana passada nós nem gravamos o programa, não foi ao ar. Tanta coisa que vários aconteceu, eventos, vários eventos. Nossa, nem fala, essa semana também bombando de eventos. Verdade. Viu? É isso aí, meus amigos. Graças a Deus estamos aqui numa segunda. E que dia pra me voltar, né, Juliano Finamor? Que dia? Que dia? Que dia? Por quê? Por quê? O que será que aconteceu diferente? Não sei, vamos ver, né? Brasileirão. No decorrer do nosso programa, nós vamos trocar uma ideia, porque agora nós vamos aos destaques do programa. Rodada de clássicos no Brasileirão 2023. Santos sofre a maior goleada do Brasileirão. E os consagrados quadros Narrações Inesquecíveis e Curiosidades do Esporte. Está no ar, a partir de agora, o Câmara Esportes. É isso aí, Juliano Finamor. Que maravilha, Juliano Finamor. Que goleada que o Santos sofreu. Vamos começar com o Santos. Que coisa, já começar com o Santos? Vamos começar com o Santos, porque, assim, me surpreendeu. Eu estava acompanhando só, né, as bolinhas que saem lá no Quanta jogo. bolinha, né? 1 minuto de jogo. Aos 10 minutos já estava 2-0. E no primeiro tempo terminou 4-0 pro Internacional. Você lembrou de alguma coisa antiga? Então, eu te mandei, né? Você viu que já fizeram um meme com a narração do Galvão do 7-1 com esse jogo. E teve gol parecido, viu? Teve gol que o zagueiro ali deu o bote errado, teve gol que o zagueiro deu a bola de graça. O Alan Patrick jogando muito. Alan Patrick. Um golaço, que ele finta e dá um segundo gol, né? Que nossa. De cobertura, um golaço. Cobertura, apesar da bola ter sido entregue, né? Aí aquela cavadinha por cima no goleiro. E o Santos, se for ver peça por peça, tem bons jogadores. Tem. O que está acontecendo com o Santos, Juliano Finamor? Teve, vendo alguns comentaristas falando a respeito do jogo, quem assistiu, talvez a escalação, né, do técnico foi efetivado com jogadores na frente que não marcam. Aí falaram que o time jogou como se estivesse com 3 a menos. Mas um deles, Lucas Lima, né? Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo ainda volta um pouquinho pra marcar, né? Mas assim, o time já não tá bem. E aí entra naquele dia em que nada dá certo. Até o Ener Valencia meteu 2 gols. Ener Valencia fez hat-trick, né? Hat-trick, o 7º foi dele também, né? Foi dele também. Mas é o que eu falo, o Santos está há muito tempo ali na parte de baixo da tabela. Quando efetivou o Marcelo Aparecido, né? Marcelo Aparecido. Ele conseguiu 4 bons resultados, né? Conseguiu ganhar do Palmeiras, inclusive. Mas voltou de novo aquela... decair, e aí é perigoso, porque a gente tava olhando aqui a tabela. Pode passar rapidinho? Opa, só rapidinho, o que o Santos vai ver pela frente? Fala, o próximo jogo já é um confronto praticamente direto, Curitiba, né, que não está matematicamente rebaixado. Sim. Santos e Curitiba na Vila Belmiro. Depois o Santos vai jogar no final de semana contra o Corinthians no domingo na Neoquímica Arena. Confronto direto. O Santos ganha do Corinthians na Arena? Não. Difícil. Não ganha. Mas calma. Difícil. Quase não que o ganha. América ganhou ontem, então, por favor. Então, Calma. Futebol tem dessas coisas. Esse final de semana foi um final de semana sensacional. Já na quarta-feira da outra semana, o Santos vai jogar contra o Flamengo no Mané Garrincha. Brasil. Tem chance de ganhar o Santos? Não. Do Flamengo? Não tem, difícil. Né? O Flamengo agora embalou, né? Não sei se embalou não, viu? Chegou o Tite, já tá acalmando os caras. Sim. O Tite tem 2 jogos, 2 vitórias.
São 6 pontos. Pode falar? Pode. Ganhou do Cruzeiro e do Vasco. Então, mas times que estão brigando. Os times que estão brigando. Bom. O jogo do Vasco foi um jogo. Não sei se você não assistiu. Só deu Flamengo. Não foi não. Finalzinho do Santos. Não. O Vasco deu Não. O jogo foi um jogo que se terminasse 0-0, até porque teve poucas chances de gol no primeiro tempo. Isso, no segundo tempo. Mas um jogo gostoso de ver. Foi meio lá e cá. Paiê ali, o Peck chegando a todo. Não teve assim aquelas chance até ali metade do segundo tempo. O Flamengo teve mais chance. Não, o Flamengo foi melhor. O Flamengo foi melhor. Então, teve mais chance. Então. Mas o Vasco perdeu 2 gols ali, uma defesa do Rossi, numa cabeçada, e agora não sei, não lembro se é do Verrete. Isso. E o lance do Fabrício Bruno com o Vasco? Fabrício dá uma cabeçada, o goleiro, esqueço o nome do goleiro do Vasco. O Léo Jardim. Faz uma defesa maravilhosa também. Depois no rebote o Fabrício Bruno dá um chute. Então assim. Mas teve aquele lampejo no jogo que o Vasco poderia ter feito um gol e foi 3 ali em seguida. Inclusive essa cabeçada que eu falei que o goleiro tirou com a ponta do dedo. E aquela máxima do quem não faz toma. Sim. Isso acontece, é futebol. Futebol é bola na rede. Aí a hora que o Tite sacou o Bruno Henrique, né? Algo que é difícil de ver assim. No outro jogo contra o Cruzeiro ele sacou também, o Flamengo melhorou. O Bruno Henrique saiu com a cara meio assim. E vai ser assim, né? Fala, o Tite é maior do que o Bruno Henrique. Então, aí é que tá. O Tite ia dar conta desse elenco estelar do Flamengo. Dá porque o Tite é maior que eles todos. Tanto é que o Gabigol banco nos 2 jogos. Sim, banco nos 2 jogos. Mas ontem foi aquela máxima, né? O Bruno Henrique já saiu ali. E aquela bola de falta do Arrascaeta, coisa mais linda do mundo. Né? Se você for ver os lances dos melhores momentos, o Flamengo teve muito mais chance que o Vasco. Não, teve mais chance. Mas o Vasco teve o momento dele no jogo. Poderia ter feito um ali, segurado, fechado a casinha. O Vasco jogou uns 15 minutos do jogo inteiro, o resto foi do Flamengo. Não assim, eu não vejo dessa forma. Eu acho que o primeiro tempo foi igual. O primeiro tempo foi igual. Os dois ali, sem chances reais, sem chutes no gol, mas o Vasco chegou à frente muitas vezes. Você assistiu o jogo inteiro ontem. O Flamengo é aquele estilo do Tite mesmo, toque de bola. Isso. Tentando marcar pressão, não aquela velocidade que tinha o Jorge Jesus, aquela coisa de loucura de ir pra cima, mas ganhar o jogo. Eu acredito que vai dar certo. Tite fecha a casinha lá atrás. Não, mas não fecha. Tite propõe o jogo todo. Certo? Não, digo assim, fecha um pouquinho ali atrás e vai a galera pra frente. Organiza a defesa muito bem defensivamente, né? E com jogadores de talento na frente que o Flamengo tem. Se o Flamengo encaixar, meu amigo, você me desculpa, mas não tem. Daqui a pouquinho a gente passar a tabela aqui, né? Difícil. Tem um imbróglio aí da questão. Até paramos de falar do Santos, né? Mas o Santos vai jogar com o Flamengo, vai jogar com o Corinthians fora, vai jogar contra o Goiás na Serrinha, vai jogar contra o São Paulo, vai jogar também. Contra o São Paulo vai ser na Vila Belmiro. Mas não sei se Vila Belmiro não tá valendo, né? Vai ser. A definição vai ser Santos e Curitiba quinta-feira. O Santos da Vila Belmiro é igual o Cruzeiro do Mineirão, meu cara. O Cruzeiro não ganhou nenhum jogo esse ano no Mineirão. Nenhum. Beleza. Os jogos que fez fora do Mineirão, o comandante ganhou. O Corinthians não tá tão longe assim também não, na Arena Corinthians. O Luxemburgo deu muito vexame ontem contra o Lanterna América. 5 jogos do Mano Menezes, 2 derrotas, 3 empates. Parabéns, diretoria. 3 pontos. Vai ter eleição no final do ano. Eu gostei dos candidatos. Eu tava vendo os podcasts dos candidatos Corinthians, só nível lá embaixo. Só nível lá embaixo. Daqueles, né? É complicado, mas... É difícil, né, velho? Eu falei, Mano Menezes, assim, Luxemburgo, a diferença de 6 por meia dúzia. Né? Embora, lógico, o Mano está em atividade. O Mano é mais paizão, vamos dizer assim. Mais, do que o Luxemburgo. Tá mais atual, né, do que o Luxemburgo. Tá mais ativo que o Luxemburgo. Muito mais. Mas pelos resultados que estavam trazer para o resultado tá aí. 5 jogos, nenhuma vitória do Mano agora. E o próximo jogo do Corinthians contra quem que vai ser? Vamos aqui. Jogo do Corinthians contra o
Corinthians, cadê? E Cuiabá. Lá na Arena Pantanal. Meu. 1-1. 1-1. Beleza. Não ganha de novo. Não vai ganhar do Cuiabá lá. O jogo que me surpreendeu e muito foi os 3-0 que o São Paulo sapecou no Grêmio. No Grêmio também. 2 derrotas seguidas. Parece que foi... Quantas pessoas cabem no Morumbi mesmo? São 63 mil. Parece que tinha 47 mil. Muita gente. 47 mil pra ver Rames Rodrigues deitando contra o Soares. Deu Rames Rodrigues e jogou muito bem. Jogou demais. Jogou muito bem. Né, o Renato Gaúcho falou que o Grêmio está oscilando já faz um bom tempo. Sim. E que esse momento existe, né, para todos os times. E ele foi perguntado, mas quando acaba essa oscilação? Eu não sei. Não sabe. E quem esteve lá no Morumbi pôde ver um grande jogo, né, com a vitória aí do São Paulo por 3-0. Um jogo... O terceiro gol foi no finalzinho, né, num contra-ataque. Isso. Né, gol do Luciano. Que o zagueiro deu aquela bobeada, né? É impressionante. Eu achei que ele ia driblar o goleiro. Também. Né? Ele tentou. Tentou. Mas só né? O goleiro não faltou deixou. ser o Romário. Só. Driblar goleiro igual Romário e Ronaldo é muito difícil. Não tinha jeito, muito né? difícil, né? Mais ou menos. E o Bahia tá surpreendendo, meus amigos. Depois da chegada do Rogério Ceni, o Bahia tá com... são 3 vitórias, né, consecutivas. Saiu lá de baixo, tava lá perto do venceu o Fortaleza. Venceu o Fortaleza por 2-0 do clássico nordestino. E será o próximo adversário do Cruzeiro Esporte Clube. Vai ser o jogo no Mineirão. No Mineirão, quarta-feira. Quarta-feira. Vai ter uma rodada interessante nesse meio de semana, né? E agora, como teve essas pausas de data FIFA, agora até o final do ano, meus amigos, do final de semana e meio de semana. Meio de semana. Isso. Tá em imbróglio a questão do jogo do Botafogo, né? Isso, que seria amanhã. Que o Botafogo teve que terminar o jogo ontem. Isso. Né? Contra o... Ontem foi contra o Atlético Paranaense. Contra o Atlético Paranaense e agora tá ainda resolvendo, tô vendo aqui, ó, Botafogo vai ao STJD para jogar amanhã. Isso. Eles querem jogar, só que o que acontece? O Fortaleza tem sábado a final da Sul-Americana. Sim. Então o Fortaleza não quer jogar porque teria que jogar com o time reserva. Isso. E o Botafogo quer jogar porque ele quer aproveitar o time reserva do Fortaleza. Do Fortaleza, e no regulamento, né, esportivo fala que tem um tempo de descanso lá, acho que 66 horas. 76 horas. E uma aspas onde fala que um jogo, quando ele é prorrogado por questões de fora, de natureza e tal, não é obrigatório contar essas 72 horas. Exatamente. Então, o Botafogo assim, vai com essa cláusula me desculpa, que está no regulamento. Sim, me desculpa, né? o Botafogo, mas... Falta o bom senso, né? Bom senso totalmente. É o que tem faltado, né? Pra tudo, né? Pra tudo. Não é só o mundo. Botafogo, provavelmente o Fortaleza já deve ter feito isso. Então, tá muito chato o futebol. Não tem essa cordialidade igual tinha antigamente. Não tem. Tinha Se a gente for falar da rivalidade de ontem, Cruzeiro e Atlético... Nossa senhora, o bicho pegou... Cada coisa... O extracampo foi sensacional. Já que a gente fala. Já que a gente fora. E o Cuiabá empatou com o Goiás, né? Um bom resultado pra nós dois, viu? O empate. Muito bom. O melhor resultado pra nós, pro Cruzeiro e pro Corinthians, era o empate dos dois. Então aconteceu. Falaram que foi um jogo feio, né? Da rodada. E o Davidson dando aqueles shows dele. O Davidson é brincadeira. Ele pediu Eu não acompanhei. Pediram pra torcida parar de vaiar o árbitro. O árbitro era o Daronco. Eu vou falar pra você. Davidson é figura. Maravilhoso. Né? Botafogo. Isso. Acabou a luz no primeiro tempo. Tava assistindo sábado e ficou chato, viu? Chato, porque né? toda hora apagava a luz. Então. Você já chegou a ver ou não? Não. A Light, né? Eles reiniciavam o jogo, agora vai. Beleza, caía 2 holofotes. Agora vai, esperava mais 3 minutos. Vai de novo. Os geradores nesse momento, não funcionam. Até teve uma imagem dos geradores funcionando. Por que não funcionou, será? A Light falou que foi um problema interno lá no Engenhão. Isso. Que não tinha nada a ver com ela. E deu maior rolo, né, esse jogo. Porque o jogo foi no sábado, né? No sábado à noite, às 9 horas, o jogo do sábado às 9. Interrompeu no primeiro tempo, 1-1, maravilha, e foi transferido para as 3 horas da tarde. Faltava um pouquinho para acabar o primeiro tempo. Né? Ainda, né? Aí os dois capitães lá, o juiz tinha dado muito acréscimo por causa da falta de luz. E o Thiago Heleno. E o Thiago Heleno.
Aí o juiz fez um acordo lá, faltam 3 minutos, vamos sair pro intervalo para ver se arruma? Beleza. Aí deu aquele prazo de meia hora mais meia hora, e nada. Voltou. Quando voltou, começou, já acabou. No segundo tempo, com 6 minutos. E muito tava um clima muito legal antes da primeira queda de energia. Tava aquele jogo que ia ser que jogaço. O Atlético atacando, o Botafogo atacando também. Tava um jogo gostoso. Eu falei, nossa, um jogão legal no sábado. Sabadão. Pablo jogando muito bem. Quem diria, né? Quem diria. Só no Atlético Paranaense que ele joga. E aí o Tiquinho fez um gol de cabeça que foi contestado porque ele teria empurrado o Thiago Heleno. Depois o Pablo fez um gol que parece que estava impedido, porém, desde o começo da partida estava sem VAR. Teve uma notícia. Foram os 2 jogos, os 2 gols reclamados, né? Mas aí teve a paralisação e remarcado para o domingo às 3 horas da tarde. Um torcedor do Botafogo, né, mais conhecido aí nas redes sociais, o Felipe Neto, entrou na justiça para que o jogo não fosse no domingo. Aí ele é bem ativo no Botafogo. Bem ativo, já foi patrocinador do Botafogo, né? Quando o Botafogo estava lá embaixo mesmo, ele que ajudou muito o Botafogo, né? Então ele entrou na justiça porque, alegando questão do estatuto do torcedor, que o torcedor tinha direito de ver o jogo, e em menos de 24 horas, não tinha como, não sei o quê. Só que os clubes não reclamaram, só o torcedor que reclamou. É que a questão, isso aí até ouvi um comentário, eu não tinha ouvido falar sobre o Felipe Neto, mas eu vi que pelo regulamento, né, quando um jogo ele é adiado para outro dia, tem que valer os ingressos. Sim, né, tem que valer os ingressos. Porém, a polícia alertou a CBF que não teria como ter o jogo ontem com a torcida, porque já tinha Vasco e Flamengo no Rio de Janeiro. Então, é aquele negócio. Por isso que o Felipe Neto entrou com recurso, porque não poderia, era com portões fechados. Ele queria o torcedor dentro do Engenhão. Falta bom senso pra todo lado, né? Por isso que eu falei, essa rodada foi muito louca. Até o final do Brasileirão vai ser uma briga assim, interna e externa gigantesca. Aí na parte da manhã a Justiça do Rio de Janeiro negou, né, o pedido do Felipe Neto e o jogo aconteceu e terminou 1-1 mesmo. 1-1, o jogo. Aí foi Aí ficou aquele jogo de amador. Né? Ficou esquisito. Ficou esquisito. Vamos jogar o finalzinho. Pareceu até que foi um jogo de compadre mesmo, né? Aí tivemos os jogos das 4 horas da tarde, Juliano Finalmundo. Começou com Flamengo e Vasco e Flamengo, nós comentamos aqui. Você acha que foi um jogo equilibrado? Eu acho que equilibrado um pouquinho mais pro Flamengo, mas equilibrado. O Vasco jogou por ser um time Gerson, que voltou até a zona de rebaixamento. Sim, aí. Bem perto, né? Mas não tinha saído direito, né? O Vasco. Agora saiu, voltou agora, mas o Vasco mostrou que tem competitividade. Se o Corinthians estivesse com um pouquinho aí da competitividade do Vasco, estava mais despreocupado, vamos dizer assim. O Vasco contratou muito bem, né, no meio do ano. Só que como ele fez um primeiro turno muito horrível, muito ruim... Lembra a gente falava que não ganhava, não fazia um gol no São Januário? Né? E depois nas contratações no meio do ano, o Vasco trouxe o Payet, trouxe Paulinho, trouxe o zagueiro, o atacante lá, o Verratti. Muitos jogadores, né, de um nível melhor dos que estavam, e o Ramon Dias. né? Que organizou esse time do Vasco. Ontem foi a primeira vez que ele treinou, que ele jogou, né, como treinador. Que ele atuou como treinador no Maracanã, já tinha jogado pelo River Plate. Exatamente. Né? O Ramon Dias tem um filho que é auxiliar dele, né? Igual o Tite tem um filho também. E parece que ele tá arrumando o Vasco, mas igual você falou, o Vasco tem competitividade, é um outro time agora. Só que lembrando, né? Tem muitas pedreiras pela frente. Exatamente, não é só o time, muitos times têm melhorado, como Bahia, como o próprio Goiás, né? O Cruzeiro que ganhou ontem. Ganhou ontem um clássico, mas assim, ainda não está, né? Ganhou 2 jogos assim sensacionais nessa era do Ricardo, né? Eu acho que quem respirou ontem foi o Internacional. O Internacional deu uma respirada boa. E aí eu fui dar uma olhada nos saldos de gols, sabe? Eu falei, nossa, o saldo do Inter deve ter aumentado, né? Que a gente preocupa com a questão de saldo de gols do Inter. Aí quando eu fui ver o saldo do Inter, cadê? Internacional. Tá menos 3 ainda. Quer que eu fale uma coisa pra você? O Inter ontem, quando começou a rodada no sábado,
O Inter era o pior ataque do campeonato. Tá vendo? Por isso. Aí, ó. Agora pior tá ataque do campeonato, agora já melhorou um pouquinho. Já não é o pior ataque mais. Né? Faz 7 gols no jogo. É complicado, é difícil. Mas ficou difícil para o Santos Futebol Clube, que a gente estava comentando. O Santos está decaindo. O Santos deu aquela melhorada, ganhou um jogo ali, ganhou o clássico do Palmeiras, mas o Palmeiras não está um pós-eliminação, né, da Libertadores, né, que foi eliminado dentro de casa. As últimas 7 eliminações do Palmeiras foram dentro de casa, sabia, Juliano? Na Libertadores? 7 dentro de casa. 7 dentro de casa, as últimas 7 eliminações do Palmeiras. Que maravilha. E com isso o Palmeiras, né, perdeu pro Santos, depois perdeu pro Atlético Mineiro, né, dentro de casa. E agora recuperou, ganhando do Curitiba, né? Mas o Santos, né? Ganhamos do Curitiba. Ganhou do Curitiba. Ganhou você falou ganhando. Ah, bom, achei ganhamos aí bem, né? Mas a palestra eu não acho ruim também, não. Tá, calma, Juliano. Tá seu pai, lembra que você falou? Senão eu volto a gravação, coloco no meio do programa aqui. Então tá bom. Deletado a fita. A fita. O arquivo tá lá, guardadinho. Mas o Santos é preocupante, o time do Santos é preocupante porque você não vê uma melhora muito grande e toma pancada de um 7-1. E a gente tem que ver agora, né? O que tá todo mundo comentando, como que vai ser o psicológico do Santos depois desse 7-1. Para começar, já joga o próximo jogo em casa quinta-feira contra o Coritiba, que é um time que está lá embaixo, tem 20 pontos, virtualmente rebaixado. Muito, porém, joga bem alguns jogos. Você fala, nossa, esse é o Curitiba. É igual a América, né? Tem jogo que arrebenta, dá trabalho pros grandes. Então é imprevisível Santos e Curitiba. O América e o Curitiba tem trabalho só nos grandes mesmo. O América deu trabalho pro Botafogo, deu trabalho agora pro Corinthians. De casa. É difícil, meu cara. Aí o Santos ontem é a maior goleada do Brasileirão esse ano, juntamente com a goleada que o próprio Santos tomou em 2005 do Corinthians. 2-7-1, né? Em 2005, a época do Carlito Tevez. Né? Que fez gol. Isso. Foi a época da máfia do apito, né? Isso, que voltaram alguns jogos porque estavam sendo manipulados. Foi um negócio esquisito pra danar. Então, e aí voltou. Mas não voltou. Voltaram os jogos. E coincidentemente, o time tinha sido prejudicado, um deles, o Corinthians, ganhou os jogos que voltaram. Sim. E o pessoal reclama até hoje porque foi feito justiça. Na verdade, o pessoal mais reclama porque aquele último lance que o Márcio Rezende fez contra o Internacional de Porto Alegre. Teve aquilo lá. Eu acho aquilo que lá ficou marcado, né? Aquilo lá não tem jeito. Não, mas independente disso. Não, eu sei. Não, o que o pessoal faz a correlação entre os jogos, a máfia do apito, e esse lance do Márcio Rezende Freitas. Não, mas a máfia do apito, a gente for ver bem, né? Na época foi um caso que o próprio árbitro, esqueci o nome dele agora, ele mesmo fala depois, em vários programas, ele tava lá, fazia parte de uma máfia. Sim, né? Sim, então foram vários jogos que ele apitou, sim. Voltaram, coincidentemente tinham uns 3 jogos do Corinthians, e o Corinthians deu sorte depois porque voltou melhor para os jogos que foram remarcados. Exatamente. Ninguém falou assim, você perdeu, agora você vai jogar de novo, ver se você ganha. Né? Então. Só que ganhou os outros jogos. Tá bom, beleza. Né? Mas o Santos tem que segurar as carças, porque senão vai ser o primeiro rebaixado. A gente pega aqui, o Santos tem quantos pontos? O Santos está com 30 pontos. Para não cair, precisa de 45, talvez 44. Ali 44, 43. Isso. Porque o time que conseguiu cair com mais pontos até hoje foi, se eu não me engano, Goiás ou Curitiba, em 2009, 45 pontos. 45 pontos. Geralmente 44. Aí coloca essa média, esse corte de 45 Estão pontos. colocando o corte dessa vez 44 pontos. São 30 pontos a serem disputados, faltam 10 rodadas. Ou seja... Precisa de metade. O Santos precisa de metade. Ele precisa fazer o que ele não fez no campeonato. É igual o Cruzeiro. O Cruzeiro precisa fazer o que o Corinthians, o Corinthians, o Bahia, eles precisam fazer o que eles não fizeram. O Corinthians tem 7 vitórias. O Cruzeiro tem 8. Olha só. Maravilha, né? Porque depois o número de vitórias conta também na hora é o primeiro critério de desempate. O critério de desempate. É o primeiro, né? Mas aí o que acontece? Santos consegue fazer 15 pontos dos 30 que faltam? Hoje o Santos está com 8 vitórias também.
O Santos tem mais vitórias do que o próprio Corinthians e o Goiás, que estão fora da zona de rebaixamento, o Santos e o Vasco. Olha só. Maravilha. Teve Clássico Mineiro também, Juliano, final. Clássico Mineiro, cheio de polêmicas. Fora de campo. Fora de campo. Dentro de campo, o Cruzeiro anulou o time do Atlético. Simples, anulou o time do Atlético, jogou muito bem, coisa que não vinha fazendo. Coisa que eu não sei se fará novamente. Depois de uma semana que o Ronaldo teve. O Ronaldo teve lá, foi vaiado, falou que a torcida precisava entrevista polêmica, meio Roger Silva, né? Eu lembrei na hora. Roger Silva. Mas isso o time... Aí algumas entrevistas polêmicas dos diretores do Atlético. Então foi semana de clássico mesmo, aquelas das antigas, diretores das antigas mesmo, lembra? Inauguração do clássico na Arena MRV? O primeiro clássico na Arena MRV, né? A arena que o Atlético joga. Eu acompanhei algumas notícias de bastidores. Primeira reclamação da torcida do Cruzeiro, colocaram um tapume lá. Colocaram um tapume para aí não tinha como enxergar. Colocaram só de um lado, esquisito, que era só o lado onde que dava para enxergar o campo. Para enxergar o campo, aí tapou uma parte do campo dos torcedores. Tiraram as portas dos banheiros feminino, masculino, não tinha papel higiênico, não tinha sabonete. A venda de cerveja só sem álcool para torcida do Cruzeiro. Aí depois teve a reclamação na hora da coletiva, que foi a bandeira o Cruzeiro colocou a bandeira, o Atlético falou que não poderia a bandeira. Aí o Atlético falou, então não vai ter entrevista, o Cruzeiro vai ter. Aí desligaram o som da coletiva, dos repórteres, né, que eles encaixam os microfones para captar o som, fica mais fácil. Aí o Cruzeiro fez a coletiva igual antigamente, juntou todo mundo em cima do Zé Ricardo. Ficou uma maravilha. Mas eu achei um absurdo essa parte das portas do banheiro. Teve, disseram que já estava em ata, isso o Atlético falou e o Cruzeiro desmente, né? Depois só vê a ata, né, da reunião, que era para evitar depredação. Isso do estádio. Aí o Atlético reclamou depois que teve muita depredação nas cadeiras, né, onde estava localizado o torcedor do Cruzeiro, nas catracas. Isso então, a gente sabe que tem mesmo, de todas as torcidas. Isso aí vai ter. Isso aí é generalizado. Não adianta. O Atlético já foi ao Mineirão e ao Independência na parte já os torcedores do Atlético. Isso todo jogo Cruzeiro Atlético ou Cruzeiro e outro time mais que tenha mais rivalidade, e acontece isso. Eu vi como um absurdo porque no meio dos torcedores, né, desses mais, né, animados, assim, exaltados, tem a torcida que vai para curtir o espetáculo. Sim, que é a grande maioria. Né, e que a grande maioria. E no caso de ontem, por exemplo, torcedores, né, do Cruzeiro, eu vi relatos de que tinha crianças querendo ir no banheiro e não tem porta no banheiro. Tem porta, mulheres. É complicado. As mulheres, né? Eu acho que pelo menos no banheiro das mulheres, o que era fácil de fazer? Na verdade, coloca dois seguranças na porta do banheiro. O pessoal que estava reclamando também, o preço do ingresso, né, é altíssimo. Você paga altíssimo para ir para um espetáculo, que é um jogo de futebol hoje, no entretenimento, os maiores entretenimentos do Brasil. Você paga aí quase R$300 no ingresso para você não ter o conforto que um estádio novo, né, que é um estádio novo. Eu acho que foi por picuinha mesmo, né? Depois colocaram papel higiênico, depois colocaram sabonete, isso, lá o detergente. Parece que foi já com o jogo em andamento. No andamento do segundo tempo. Então, não sei. Mas foi que o jogo já em andamento. Mas assim, aquelas picuinhas até o Cruzeiro levantou, que é o que acaba criando uma rivalidade, uma violência desnecessária. E acaba criando mesmo. Mas fazer o quê? Porque a torcida do Cruzeiro vai ter que jogar no Mineirão e joga com o Atlético. O Atlético, porque o Cruzeiro já fez isso várias vezes também. É complicado. É complicado, é generalizado aquilo que a gente falou. Parece briga de criança de quinta série. Exatamente. Não parece Premier League, não, né? Não parece. Não parece Premier League, não parece. Bundesliga. Não parece. Voltando ao jogo, foi um jogo muito bom para o lado do Cruzeiro. O Atlético não jogou muito bom. Gol do Gemerson. Gol do Gemerson contra, já o segundo na história do clássico. Grande Gemerson. É um artilheiro nosso. Obrigado, Gemerson. Valeu, Gemerson. Se não fosse você, não sei se o Bruno Rodrigues faria o gol, porque o Bruno Rodrigues estava logo atrás. Só que o Bruno Rodrigues gosta de perder os gols assim, sabe? Meio cara a cara. Meio Yuri Alberto. Exatamente. Nossa, aquela do Yuri foi foda, mas tudo bem.
Foi contra o Fluminense, né? Contra o Fluminense meio de semana. Nossa Senhora. O rapaz vai lá, faz um golaço, dá uma tiradinha de direita, tira a bola do Fábio, beleza. Agora vamos matar o jogo. Na hora de consagrar. Perde o pior. Ir pra casa e falar assim, hoje meu serviço foi completo. Fez mais um depois, mas não adiantou nada, porque era pra ter matado na hora de matar ali 2-0. Normal, mas foi um jogo que pro Atlético na tabela não serviu de muita coisa, mas psicologicamente é complicado. A torcida vaiou, hein? Vaiou, acabou normal. O apito final. Normal, isso é normal. Igual a torcida do Cruzeiro vaiou contra o Flamengo lá no Mineirão. Pro Cruzeiro, psicologicamente, é muito bom, porque o time não vinha bem. Se você colocar assim um negócio assim. O Cruzeiro tinha perdido no meio de semana, né? O Flamengo, 2-0. Teve falha do Rafael ou não? Não. Que a torcida eu vi que tava pegando. Não, já tem falha dele. antes, tá. do Rafael, por isso que o Rafael já fez 2, 3 rodadas que vinha falhando. Tanto é que o Rafael ontem não trabalhou. A única bola que ele defendeu foi marcado falta e estava impedido. Mas o Atlético não deu nenhum chute no gol. O Allan Kardec, no gol nenhum. Nenhum. Então, por isso que eu falo assim, o Cruzeiro jogou melhor, né? O Cruzeiro arriscou mais. Foi a primeira vez que o Zé Ricardo coloca esse time com 3 volantes e 3 atacantes. Né? O time rodou muito bem a bola e surpreendeu o Filipão. Até que o próprio Filipão falou assim, quem mereceu, quem jogou muito foi. É verdade, eu vi a entrevista então foi dele. Assim, surpreendente, na minha visão, que não tinha nenhum clima para o Cruzeiro ganhar, e o Atlético conseguiu, né, motivar agora o Cruzeiro para o resto do campeonato brasileiro. Corinthians 1, América 1. Juliano Finamor. Jogo xoxo. Daquele xoxo, né? Que eu fiz. Uma festa na arena, vamos lá, é hora de começar a sair da zona da degola. Quem foi lá viu o Corinthians empatar com Lanterna no último lance. Parece que o juiz foi benevolente nos acréscimos, né? Então... Deu um pouquinho a mais, né? Então... né? Fazer o quê? Mas se tivesse empatado, terminava agora o jogo. Terminava, né? Verdade. O vice-líder do Campeonato Brasileiro, Red Bull Bragantino, surpreendentemente ganhou do vice-campeão da Libertadores, pelo jeito, viu? Se continuar nessa tacada aí, não vai aguentar com o Boca, não. Você já tá falando, então, que... Não. Você viu como que eu o Boca está? Eu torço pro Fluminense. Você viu como é que o Boca está? O Boca, nos últimos 10 jogos, ganhou 1. Ganhou 1. O Boca não ganhou nenhum jogo de mata-mata na Libertadores. Então, eu acho que vai ser a pior final da história da Libertadores. Que queime minha língua. Não sei, não. No outro final de semana está para vir 150 mil argentinos para o Rio de Janeiro. Não que vão ficar no estádio, porque não vai caber tudo isso de argentino. Mas eles falam, 150 mil argentinos, só tem 3 milhões de tricolores. Pronto, acabou. O jogo é no Rio de Janeiro. Sim, mas não é os torcedores que vão pro estádio. Sim, vai eu acredito que do Fluminense ali meio a meio. Ali vai ser meio a meio. Os dois lados já estão esgotados. Mas me surpreendeu, o próprio Corinthians deu um relance nele no jogo contra o Fluminense no meio de semana, que jogou um primeiro tempo que parecia um outro time, né? Mas ainda assim, o Fluminense tomando 3 gols do Corinthians ali, que dentro de casa, e ontem não conseguiu se impor contra o Bragantino. Eu acho que tem que ligar um alerta ali. Lógico, eu acho que a cabeça do jogador fica focado também na final. É complicado, é difícil você focar no Brasileirão agora. Você tendo o jogo da sua história, que é no Maracanã. No Maracanã, que é a segunda oportunidade do Fluminense ser campeão no Maracanã. Perdeu em 2008, né? 2009, eu acho. 2009 foi o Cruzeiro, 8 foi o Fluminense, 8 ou 7. Então, a cabeça dos jogadores estão todos focados daqui a 2 finais de semana. Daqui a 2 finais de semana. É difícil, meus amigos. Vai ser um espetáculo. Tomara que seja um espetáculo bom, assim, pra gente ver. O espetáculo que não houve foi... E que o Fluminense vença, porque o Boca tem 6. Não, torcendo porque o Boca é argentino. Pronto, então, acabou. Pronto, acabou. Não tem, só se fosse o Atlético Mineiro. Se fosse o Atlético Mineiro jogando, eu torceria pro Boca. Eu fiquei pensando no jogo Fluminense e Corinthians. Certo. Eu gosto da torcida do Fluminense. Né? Tricolor de coração. Será que eu vou torcer pro Felipe Melo? Nossa, cara. Será que eu vou torcer pro Paulo Henrique Ganso? Que todo jogo contra o Corinthians era uma choradeira de juiz, não sei o quê. O que eles choraram quarta-feira,
Que choraram quarta-feira. Tem hora que eu falei, eu não vou torcer pra esse time. Sabe? O Corinthians Foi chora, muito chorão, muito chorão. Muito clubista, árbitro, viu? Lógico, que teve lance ali interpretativo. Hoje você sentou nessa bancada pra ser clubista. Sou clubista. Hoje sou clubista. Eu tô sendo muito, né, como que fala, feliz de ser clubista, de ser Corinthians numa hora dessa. Que beleza. Vai tá certo. Tá certo. E pra finalizar a rodada, né, vamos torcer pro Fluminense, é lógico. Com certeza. E torcer pro Fortaleza, né, nesse próximo final de semana, na final da Sul-Americana. Hoje no final, verdade. Jogarei o jogo que encerrou a rodada de Leandro Namor ontem, né, 0 para o Curitiba e 2 para o Palmeiras. O Palmeiras recuperou depois de 2 derrotas, né? Foi derrotado para o Santos e derrotado pelo Atlético Mineiro e conseguiu a recuperação. Tabela, Juliano, quem não está muito feliz, ou quem está será? Feliz, ou está preocupado, é o torcedor do Botafogo, que viu a diferença no início do segundo turno de 11 pontos cair para 7 pontos. E tem um detalhe aqui. A gente não sabe ainda se vai ter, né, pelo menos na hora da gravação do programa aqui, se vai ter Botafogo e Fortaleza amanhã. Isso. Né? Então, o Botafogo está a 7 pontos do Red Bull Bragantino. Exatamente. Se o Botafogo não joga durante a semana e o Bragantino ganha, ele vai a 55, fica a 4 pontos do Botafogo. A menor diferença. A menor diferença dos últimos tempos do campeonato, viu? Exatamente. O Bragantino, com quem que joga aqui, no meio de semana, joga em casa contra o Atlético Mineiro. É difícil. É difícil, mas é um jogo. Não é impossível. Né? Não é impossível. Vamos passar então a classificação. Bora lá. Em primeiro, o Botafogo com 59. Em segundo, o Bragantino com 52. Em terceiro, o Flamengo com 50. E em quarto, o Palmeiras com 47. Depois vem o Atlético Paranaense com 45. Grêmio 44. Atlético Mineiro 43. Em oitavo e nono, Fortaleza e Fluminense com 42 pontos. São Paulo está em décimo, com 38. Na outra parte da tabela, Cuiabá 37, Inter 35, Bahia 34, Cruzeiro em 14º 34. Depois vem o Corinthians em 15º com 33 pontos, ali pertinho da zona de rebaixamento, 3 pontos. Goiás com 31, primeiro fora. E na zona de rebaixamento, já imaginou, estariam rebaixados hoje Santos, Vasco, Santos, Coritiba e América Mineiro. Vasco e Santos têm 30 pontos. Coritiba e América já caíram e agora são do São Paulo para baixo, na minha opinião, a disputa por essas duas vagas. Eu acho que é do Internacional para São Paulo para baixo, meu amigo. São Paulo ainda não. São 8 pontos só, faltando 30 pontos. Pegando o São Paulo também? Do São Paulo para baixo, na minha opinião. Não, eu acho que não. Eu vou pegar ali do Bahia para baixo. Do Bahia, Internacional com 1 ponto a mais. Internacional. Com 35. Não. Vendo pelo modo estatístico, né, de poder de vitórias. Sim. Cuiabá. Se Cuiabá tivesse com 35, eu até colocaria. Maravilha. Mas está com 37. Acho que ganha 2 jogos, aí distancia bastante. Se perder 2 jogos. Aí é que tá. Então. Né? Por isso que eu falo. Corinthians em casa agora. Do São Paulo para baixo, você perdendo 2 jogos na sequência, você fica ali e os outros times ganhando, você fica na zona da degola. Você vai lá 42. Você viu a previsão que eu mandei no grupo, né? Eu vi. São 5 clubes grandes. Pode falar aqui no programa? Pode, lógico. Vamos falar aqui, qualquer coisa o pessoal dá print aí, né? Hoje é muito fácil. Dá print. Dá print. Vamos lá, eu falei Corinthians, Cruzeiro, Vasco e Santos. Um desses vai cair para a segunda divisão. Quem será? Quem será? Ou 2, né? Ou até 2, pode ser. 2, né? Mas um é certeza, viu? Com certeza. Eu não sei, parece aqui. Vamos imaginar aqui que o Vasco saia da zona de rebaixamento. O Goiás cairia. Cairia Goiás, Santos, Coritiba e América. Dependendo do jogo, Bahia ainda tem chance de cair. 34 pontos? Tem também, né? Assim, para não cair nenhum grande time que há muitos anos, né, é da primeira divisão. Uma chance, por exemplo, de cair tem, mas é pequeno. Bahia, Goiás, Coritiba e América. É difícil. É complicado. Tirando Coritiba e América, eu acho que é 2 vagas ali, né? Pra mim, 2 grandes vão cair.
2 grandes? 2 grandes. Corinthians não? Pode ser 2 grandes, pode ser o Cruzeiro, pode ser o Corinthians, pode ser o Santos, pode ser o Vasco. Tem muita gente grande aí, pode ser o Internacional. Pior que tem. É muito time grande aí, meu cara. Qual campeonato que existe isso no mundo? Não tem. É isso Não aí. tem. Vamos ver. Maravilha, Juliano Finamor. Daqui algumas semanas a gente coloca essa parte do programa pra gente rever. Exatamente. Né, os cortes. Os cortes. Vamos ver. Ai. Lembrando que o campeonato acaba daqui 1 mês e meio, meu amigo. Exatamente. Eita. É isso aí, Juliano Finamor. Agora nós encerramos essa parte do Campeonato Brasileiro. Nós iremos agora para uma parte de muito talento, só que do nosso amigo Juliano Finamor. Curiosidades do esporte. Curiosidades do esporte com Juliano Finamor. Não é isso, Juliano? É isso mesmo, hora de curiosidades hoje bem rápido, viu, bem Bravo? papuf. Eu vou aproveitar até pra comentar uma coisinha. Sabe onde que eu estive anteontem? Onde? Estive numa casa simples, lá em Três Corações. Juliano. Lugar onde nasceu o Rei Pelé. O Edson Arantes do Nascimento. Edson Arantes do Nascimento. Que maravilha. Né? E aí pude estar lá e ver o berço, a casa toda montada igualzinha, né? Quando o Pelé nasceu. Que legal. E lá em Três Corações, vários monumentos, praças, ruas, mas né? Tem que ser mesmo, inclusive, é o rei, né? A Casa Pelé, né? Que é uma casa que é uma réplica idêntica ao que o Pelé morava. No mesmo lugar, né? Tem até as jabuticabeiras, 2 lá no fundo. Que legal. Que são da época, que tem mais de 100 anos, né? E fica na rua Edson Arantes do Nascimento, número 1000. O maior jogador de futebol da história. De toda a história. De toda a história. Né? O único Depois a vencer 3 Copas do Mundo. Só ganhou uma Copa do Mundo com 17 anos. Eu vou trazer uma curiosidade do Pelé aqui, mas eu só vou passar rapidamente, né? Para quem não acompanha o nosso programa há muito tempo. Só voltando à primeira Copa que o Pelé ganhou, em 58, tinha 17 anos. Isso. O jogador mais jovem a marcar um gol na final da Copa do Mundo. Aquela Copa, como eram menos times, só não tinha as oitavas de final, ia direto para as quartas. Nas quartas de final, 1-0 contra o País de Gales, gol do Pelé. Na semifinal, Brasil e França, 5-2, 3 gols do Pelé. E na final, 5-2 contra os donos da casa, Suécia, 2 gols do Pelé. Só isso, meus amigos. Pelé tem quantos gols? Mais de 1000, né? Mais de 1000. Mais de 1000, 1200 e alguma coisa. Isso. E aí fica uma curiosidade. Quantos gols o Pelé fez de perna esquerda? Aí você me pegou, né? Ele era destro. Podemos, né, ver se alguém já contou isso, Juliano, para próximo já programa. Contaram. Já. E o número até me surpreendeu. Porque se a gente pegar em 1.200 gols, e ele era destro, Pelé fez mais de 400 gols com a perna esquerda. Canhota, tá vendo? Então vamos, batia com as duas, por isso batia que era com craque. As duas, é verdade, melhor definição. Quantos gols de cabeça também ele fez, de cabeça, é verdade, tem isso também. Então, talvez ele tenha feito, se ele for, vamos supor que ele tenha feito lá 200 gols de cabeça, que não é difícil. Não é. Então ele não fez tanto assim a mais gols de perna direita, é verdade. Do que de perna esquerda, né, Juliano? É isso aí. Isso aí, Juliano Final. Muito obrigado pela curiosidade do esporte. Não, Bravo. Relembrando Pelé, né? Uma visita que eu ainda quero fazer na cidade de Três Corações. Tem um museu na praça lá que recorda os momentos do Pelé, tem fotos dele na cidade. Quando essa casa foi inaugurada, né, em 2012, ele esteve lá, né? Legal. Pessoal, legal demais. Reconhecendo o rei. Lembrando que lá na praça, né, de Três Corações, a Praça Pelé, que é a praça central, tem a estátua dele com a bola na mão, né, lá no centro de Três Corações. Foi em 71, um ano depois da conquista do Tri. Tá vendo? Então já há muito tempo Três Corações reverencia Edson Arantes do Nascimento. O Rei Pelé. Exatamente. Rei do futebol. Show de bola. Narrações inesquecíveis. Narrações inesquecíveis hoje, devido à final da Sul-Americana, né? Isso. No próximo sábado. Né, torceremos para o Fortaleza. Vamos relembrar o último campeão do Brasil, né, que foi o Atlético Paranaense, lá em 2021, numa final brasileira. Exatamente. Né? Foi contra o Bragantino, que hoje é o
o segundo colocado no Campeonato Brasileiro. A ascensão do Red Bull Bragantino, não é isso, Juliano? A ascensão do time que ganhou muito investimento. Exatamente. Né? E veio aí para mostrar que quer fazer a diferença. Vai ficar no grupo de cima dos brasileiros. Isso. Agora, esse ano a gente tem uma novidade, né? Que é o Fortaleza chegando pela primeira vez, né? Chegou o time nordestino que chegou a mais longe, né, na história do futebol brasileiro, numa competição internacional. Exatamente. O ano passado, na Sul-Americana, nós tivemos o Independente Del Valle campeão. Isso. E o ano retrasado, o Atlético Paranaense. Com gol de meio que de puxeta de voleio do Nicão. Que hoje pertence ao São Paulo, mas joga no Cruzeiro. Vamos acompanhar o gol do Nicão na final da Sul-Americana 2021. Teran chegou, bateu, pegou Cleiton. Olha o Nicão no rebote. Gol! Do Atlético! É gol do Furacão! Nicão, ele pega a sobra, meteu um voleio, a bola beijou o poste e foi pro fundo da rede. Gol do Nicão, e aí? Puxeta, voleio, meio de lado, foi o gol que sagrou o campeão da Sul-Americana. Um voleio, acho. Maravilha, né? Juliano Finamor, maravilha. Mas a gente trazendo aí para o pessoal recordar esses momentos que entram para a história, né? Qual será o lance que vai entrar para a história no sábado, né? Qual será? Tomara que seja um gol. Fortaleza. Tomara que seja um gol do Fortaleza, né? Porque o Fortaleza vem num crescimento muito grande também, Juliano, uma organização da sua diretoria. Vem trabalhando a base, vem trabalhando na organização de pagar suas dívidas. Isso. E com isso mantendo um técnico, né, há muito que tempo. É almejado por vários clubes, aí, inclusive o Corinthians. Corinthians, né? Cruzeiro, Flamengo, muita gente, né? Palmeiras também, quando o Abel deu de sair, procurou o Vojvoda, né? Então é projeto, planejamento. Por isso que agora pode colher o fruto sábado. É isso, Juliano? Pode colher e a gente vai torcer bastante pro Fortaleza. Exatamente, Juliano Finamor. Bora que bora? Bora que acabou. Até a próxima? Até a próxima. Tchau, tchau, então. Um abraço, gente. Tchau, tchau.